Boa noite, bem-vindo à nossa reunião de hoje à noite. Um prazer muito grande você que está aqui conosco, um prazer muito grande para você que está acompanhando também pelas redes sociais. Bem-vindo, fique à vontade, um prazer muito grande. Hoje vai ser abordado sobre a intimidade com Deus através da saúde espiritual. E para isso nós convidamos a doutora Salete Adorno Ferreira. Ela vai fazer a exposição da palavra. Eu tenho certeza que você vai gostar, vai ser muito útil. Fique até o fim, vai ser para o seu bem. E vai ser útil para lhe fortalecer, para lhe encorajar, para lhe animar nos momentos difíceis. Que Deus abençoe. E aí tem uma passagem bíblica chave para a saúde espiritual. Está em São Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente lê esse versículo, as pessoas falam assim: eu vou buscar Deus logo cedinho porque Ele vai me dar tudo que eu quero. Não é bem assim. A gente precisa saber o que todas as outras coisas, que são coisas espirituais, que nós vamos receber de Deus. Se a gente buscar Ele bem cedinho, todas as outras bênçãos espirituais, porque se a gente precisa de paz, Ele vai nos dar paz. Se a gente precisa ter mansidão, Ele vai nos dar mansidão. Se a gente precisa de mais tempo, para que a gente possa conhecer melhor a palavra de Deus, Ele vai nos dar mais tempo. Se a gente precisa que Deus seja paciente conosco, Ele será paciente. Então, tudo que move o Espírito nos será concedido se nós buscarmos o quê? O reino de Deus em primeiro lugar. Aí, hoje de manhã cedinho, ontem me entregaram a revista, né? E hoje de madrugada, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ler a revista para poder trazer a mensagem para vocês. Quando nós falamos ou pensamos em comunhão diária, assim, pensar num personagem bíblico que tinha uma comunhão diária com Deus, todos os dias ele ia lá e estava em comunhão com Deus, a gente vai lembrar de quem? Ele vai olhar na pessoa de Jesus. Mas eu quero uma pessoa, um ser humano. Porque Jesus é o modelo, né? Jesus, mesmo sendo Deus, sendo homem, sendo Deus, ele buscava o Pai constantemente. Em todos os momentos Jesus buscava. Por isso que ele... Daniel, muito bem. A revista fala em Daniel. Por quê? Porque Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Então, eu também oro, porque eu como 3 vezes ao dia e 3 vezes ao dia eu agradeço o alimento. Não era essa a oração. Não era essa a oração com Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque ele tinha necessidade de buscar a Deus 3 vezes ao dia, mas não era pelo alimento, pela vida, por tudo que ele fazia. Vocês já pararam para pensar? Vamos fazer uma reflexão. Quando você ora, você sozinho vai orar, o que é que mais você fala com Deus? Vocês já repararam que basicamente todas as orações, todo mundo que ora, faz o quê? Pede. Não é isso? O Pascoal aqui, o meu pedido é que Deus ouça o pedido de vocês. Cada um aqui fez um pedido. Mas para a gente ter saúde espiritual, nós precisamos ter um relacionamento mais íntimo com Deus do que só pedir. Não é só pedir. Quando nós temos um amigo, vocês já pararam para pensar quanto tempo você gasta batendo papo com um amigo? Você para assim, encontra um amigo. Quando você olha, passou ali no mínimo 10 minutos. Estou mentindo? Né? Ou quando a gente tem uma irmã que mais gosta, que mais conversa, quando vai olhar, já passou meia hora, 40 minutos, batendo papo no celular. E Deus é o que para você? É amigo? Nós costumamos dizer que Jesus é o nosso melhor?
Será que é o nosso melhor amigo? Porque o nosso melhor amigo... O que nós fazemos com o nosso melhor amigo? A gente confidencia as nossas coisas íntimas, não é? Você já teve alguma amiga? Aí, se não deu certo, se deu problema com o casamento, a gente fala. Se a mãe brigou, se o pai reclamou, se deu problema na escola, a gente conversa de todos os assuntos, né? Ou também numa alegria, que comprou uma roupa nova, que eu estava mostrando aqui para minha irmã, que eu falei, eita, eu tinha um sapato, eu não sabia que o sapato estava aqui no sítio. Combinando com o vestido, quando eu olho, olha o sapato lá, combinou com o meu vestido, eu fiquei tão feliz que combinou. Aí eu estava conversando com ela sobre o sapato. Então, quer dizer, a gente conversa com o amigo várias coisas. Você conversa com Jesus várias coisas, todas as coisas? Se ele é o seu melhor amigo, nós deveríamos conversar com Deus. Não, é óbvio, comparando com um amigo humano. Mas ele é tão amigo como o ser humano que você considera que muitas vezes até nos traz. Vocês já viram que mulheres, né, às vezes até tiram a vida porque a melhor amiga ficou com o marido dela, traiu ela, não é assim? Ser humano é falso, muitas vezes é falso. Mas Deus, ele é um amigo fiel, né? A ele nós podemos chegar e conversar. Vocês já tentaram? É porque eu já participei de um encontro a sós com Cristo. O encontro a sós com Cristo foi uma bênção para mim, porque eu estava numa íntima comunhão com Deus quando eu tive o Covid, que foi naquele período que ninguém sabia que maldita doença era. Não sabia tomar remédio, não sabia o que fazer. Lembra daquele... O povo só morrendo. Os médicos, um falava uma coisa, falava outra, e depois o presidente fala uma coisa, um remédio. Eu até comprei os remédios, tomei os remédios, mas assim, ninguém nem sabia o que fazer. Né? Ninguém sabe. E eu estava tão mal, mas a gente estava no encontro a sós com Cristo. E aí, sabe o que eles mandaram fazer? Era para eu sair. Eu saí da cama, arrastada mesmo, porque assim, era a vigília e foi a noite da Covid, da cabeça, parece que ia explodir. Os meus miolos ia sair para fora, de tanta dor de cabeça. Aí, eu ali, com o corpo ruim, e ouvindo a mensagem, né, que era um link pela internet, era online. Aí falou assim, que era para nós sairmos, para a gente orar diante da natureza, fora de qualquer quarto, sala, era no ar puro. Aí eu saí, me ajoelhei ali, tem uma piscina lá em casa, eu me ajoelhei, tem uma árvore, um pé de mangueira, e eu fui assim, arrastada porque eu estava doente, né? E eu orei, mas no outro dia eu estava sã, curada da Covid. E nem sabia que era Covid, mas estava curada, né? Porque ninguém dizia que a dor, ainda não dizia que a dor de cabeça era um sintoma. Depois é que começou a dizer que a dor de cabeça era um sintoma. Mas sabe o que foi que eles passaram pra gente? O que nós deveríamos fazer, depois que a gente tinha tido uma semana de encontro a sós com Cristo, era para a gente orar 20 minutos. 20 minutos falando com Deus, sem pedir. Tem outra coisa que a gente costuma fazer. A gente pede e a gente o quê? Agradece. Eu não podia pedir nada para Deus e não podia agradecer nada a Deus. Pense aí com o que é que você falaria para Deus, sem pedir e sem agradecer. Você está lá, não, mas aí, sabe o que acontece? Era para você tratar a sua conversa com Deus como um amigo. Então, é o que falar, Senhor, eu estou com uma dor de cabeça, minha cabeça, meus miolos vai explodir, eu não sei o que está acontecendo comigo, essa doença que todo mundo fala, eu não quero nem assistir televisão. Eu comecei a contar o que eu estava vivendo. É simples assim. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus a ponto de dizer, Senhor, às vezes a pessoa está cansada, estou cansado desse mundo, é tanta maldade, é tanta coisa ruim que acontece.
Eu queria tanto que Jesus voltasse. Eu não sei o que fazer. Eu pego, vou para a igreja, eu canto, eu louvo. Daqui a pouco eu estou nervosa, estou explodido, estou sem paciência com meu cunhado ontem, que toda hora falava que tinha um pé de eucalipto. Era tudo que era pé de árvore, era um pé de eucalipto para ele. Quem tinha que achar o local onde a gente estava, tinha um pé de eucalipto. Ele é um pé de eucalipto ali, é um pé de eucalipto ali. Não é um pé de eucalipto. Mas assim, às vezes, quando você para, é como ele falou, você ficaria calado perante Deus. Mas ele não é o nosso amigo. Então, que amigo é esse que nós temos? Que a gente não conversa com ele? Olha, eu não consigo entender com algumas pessoas que têm dúvidas sobre o que Deus diz na sua palavra, né? Seria tão simples se elas simplesmente dissessem assim, fosse a Deus. Deus, me mostra na sua palavra. Deus, mande uma pessoa falar para mim. Sim, eu estou em dúvida, é mesmo para eu santificar o sábado ou não é? Olha, tem tantas religiões, um fala uma coisa, outro fala outra. Mas a gente está conversando como amigo mesmo. Como amigo. Mas assim, achei interessante, ontem nós assistimos um filme de um menininho, né? Fala que assim, eu acredito. Aí o menininho, os pais diziam para ele não ler a Bíblia, porque ele não se envolveu com cristão, porque os cristãos são aquelas pessoas que ficam mandando na sua vida, que você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, você tem que viver assim, viver assado. Era assim, o pai dele era um repórter de televisão. E o menininho começou a ter curiosidade, começou a ler a Bíblia. Aí ele disse, quando ele leu aquela passagem que Jesus fala que se a gente cresce no poder de Deus, a gente faria obras maiores do que a dele. Imagina, você fazer as obras maiores do que Jesus fez, curar as pessoas, por exemplo. E o menininho simplesmente dizia, ore. E a pessoa orava e o milagre acontecia. Aí ficou dizendo que ele era um menino milagroso. E ele dizia, não, eu não curei ninguém. Eu só disse que era para crer. Boa noite, seu João. Era só para crer, pedir e crer. E muitas das vezes nós não cremos. A gente tem um amigo, quando a gente conta para ele, às vezes as coisas não sempre dão certas. Às vezes não dão certo, você está se desabafando, e aí os problemas acontecendo, mas você conversa com seu amigo. Com Jesus seria a mesma coisa. Essa é a intimidade, porque se você tem um animal, digamos, você tem 2 leões, um leão você dá um alimento e outro você deixa sem se alimentar. Quem vai ser o animal feroz? O que se alimenta ou aquele que não se alimenta? O que não se alimenta, não é verdade? Então, para que a gente tenha uma vida semelhante à de Jesus, nós precisamos nos alimentar todos os dias da sua palavra. Porque é a forma que Deus tem para falar conosco. E assim, as pessoas falavam que é apenas um filme, mas me chamou a atenção que o menino dizia assim, para você ouvir a Deus, é só você parar, porque ele fala com você. Ele não consegue explicar, eu não sei explicar, mas na verdade, não é ele que fala comigo, sou eu que falo com ele, e ele me responde. Então, a saúde espiritual está na sua comunhão com Deus. Eu gostaria que quando vocês fossem para casa, vocês não vão pedir 20 minutos não. Bote no relógio 10 minutinhos, só 10 minutinhos, para vocês tentarem conversar com Deus sem pedir e sem agradecer. Entendeu, seu João? O senhor não pode pedir nada para Deus e nem agradecer. Senhor, me dê uma boa noite. Não. Senhor, obrigado pelo dia. Não. O senhor tem que conversar com ele. Ele não é seu amigo? Deus é seu amigo ou não é? Pronto. E quando o senhor está com um amigo, o senhor não conversa de várias coisas? Então, nós vamos tentar exercitar em casa, passar 10 minutinhos conversando com Deus, falando da gente, dos nossos sentimentos. Começa contando o seu dia hoje. Aí você vai ver que quando você começa a contar o que aconteceu com você hoje, sem pedir e sem agradecer, tá? Só contar da sua vida,
pedir opinião, não pode pedir, né? Falar com ele o que você está sentindo, o que aconteceu, ou falar de um amigo, enfim. Você vai ver que é fácil, que é gostoso conversar com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E ele orava de janelas abertas. E as pessoas viam a consagração de Daniel, porque costumeiramente ele 3 vezes ao dia, pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, ele orava. Deus espera que nós sejamos o quê? Luz e o sal da terra. O sal é o que dá o sabor no alimento. Nós temos que ser o sabor da terra. As pessoas precisam ver em nós uma vida tão boa. Assim, tem pessoas que se tornaram cristãos porque o cristão passava pela casa da pessoa e tinha um sorriso nos lábios. Era uma pessoa humilde, passava suas dificuldades, e aquela pessoa queria saber como é que ele só sorria, sempre feliz. Aí a pessoa perguntou: por que você é tão feliz assim? Aí você: porque eu tenho um Deus. O meu Deus é tudo que eu tenho. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus no coração. E aquela pessoa quis conhecer o Jesus daquela pessoa que o deixava sempre feliz, que o deixava sem preocupação, sem estresse, sem nervosismo, uma pessoa com quem ele pudesse contar. Nós devemos ser a luz do mundo e por isso nós temos que ter uma íntima comunhão com Cristo. Há o perigo do cristianismo ocasional e o cristianismo de rotina. O que é o cristianismo ocasional? Eu sou cristão, ou eu só lembro de Deus quando eu preciso dele. Eu venho para a igreja uma vez na semana, a outra não venho. Eu venho um sábado, não venho domingo, não venho na quarta. De vez em quando, esse é o cristão ocasional. De vez em quando eu busco Deus. Há um perigo, sabe por quê? Porque quando nós não buscamos a Deus, nós deixamos de ter a sua proteção. E quando vem a tentação, o que acontece? Nós podemos fracassar e fazer aquilo que o inimigo... Pois é, aquilo que o inimigo quer e não o que Deus quer. Agora tem aquele cristão que vem sábado, vem domingo, vem para a igreja, canta, ora, mas não tem uma íntima comunhão com Deus. Na verdade, só vem aqui, senta aqui, ouve, canta, vai embora. Não tem uma íntima comunhão com Deus. Aí aquela coisa rotineira, todo dia, eu vou para a igreja no sábado, domingo, vou para a igreja no sábado, domingo, quinta, né, aqui, e pronto. Fora disso, saiu da igreja, acabou a comunhão dele com Deus. Isso também é perigoso. Por quê? Porque Deus diz assim, que quando nós ensinarmos os nossos filhos, nós deveríamos falar caminhando, cantando, comendo, estudando, trabalhando. Então nós devemos estar em comunhão com Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque você está estudando, por exemplo. Eu fico triste quando os jovens querem passar no concurso público, aí ora a Deus para poder passar na prova. Quando passa da prova, aí ganha o dinheiro e esquece de Deus, aí não dá uma oferta, não ajuda o próximo, aí só quer festa, sai da igreja, abandona Cristo e vai curtir com o dinheiro que Deus deu. Não é triste? Imagina tirar uma frase dessa na hora da raiva chamar para um emprego. Pois é. Então veja bem, nós temos que pedir a Deus que nos ajude a passar, a ter um bom emprego. Depois nós temos que ser gratos pelo dinheiro que nos deu. Nós temos também que pedir a Deus como usar aquele dinheiro. Que Deus nos dê sabedoria em usar o dinheiro que Ele nos deu. Nós também nós estamos com uma nova amizade, então nós pedimos a Deus pela abençoar a nova amizade, sabedoria para falar do amor de Deus para Ele. Esta é uma forma de você conviver com Deus, estar em comunhão com Deus em todos os momentos. As pessoas pensam que orar ou conversar com Deus somente de joelho ou em pé, não, ou de olhos fechados, não. Você pode orar a Deus
conversar com Ele, lá fazendo ali uma comidinha, aí vem os pensamentos, ali você liga o seu pensamento a Deus, né? Você está trabalhando, pensando em Deus, você está ouvindo uma música e pensa na letra daquela música, conversa com Deus. Então assim, você está viajando, dirigindo, e ali você vai conversando com Deus. Então é para que a gente tenha uma íntima comunhão com Deus. Nossas petições não devem ser débeis, ocasionais e nem apressadas. Para orar, não é necessário que estejamos sempre de joelhos. Nós temos que cultivar o hábito de falar com o nosso Salvador quando a sós, estando a gente caminhando, estando a gente ocupados com trabalhos diários, o que nós tivermos a fazer, nós temos que ter o hábito de estarmos conversando com Ele, porque é assim que nós fazemos com os nossos amigos. E Ele é o nosso amigo. A importância do momento diário de comunhão. Todos quantos se acham sob as instruções de Deus, precisam da hora tranquila para a comunhão com o próprio coração, com a natureza e com Deus. Nele se deve revelar uma vida que não esteja em harmonia com o mundo, seus costumes e práticas. Então, nós temos que ter o nosso momento diário, um momento tranquilo. A gente não é assim, porque eu tenho que estar todo momento com Deus, eu não vou ter o nosso momento de estar a sós, de joelho, conversando com Ele. Nós temos que ter esse momento. E melhor é que seja em que momento? Em que momento? Buscar a Deus em primeiro lugar. Então, assim que a gente levanta, que escova os dentes, né, que eu acho interessante, o pastor do mundo fala, escovou os dentes, não, o reavivado expôs sua palavra, escovou os dentes, que vai falar com Deus com boca suja, então a gente escova os dentes, se veste, né, tira as roupas da cama, pronto, vamos conversar com o Papai do Céu. Essa é importante, essa comunhão com Deus é importante, devemos individualmente ouvi-lo falar no nosso coração. Quando todas as outras vozes silenciam, quando você chega no seu quarto, quando todo mundo está dormindo, esse é um momento também único para que vocês tenham a sua comunhão com Deus. Para falar até das nossas fraquezas. Senhor, eu gostaria tanto de ter força para vencer, mas hoje eu pequei, eu fiz o que desagradou os seus olhos, eu falei mal de uma pessoa, ou eu falei um palavrão, eu me descontrolei. E aí conversar com Deus, me dê força para mudar, quero ser melhor, quero ser que nem Jesus, né? E ali a gente conversar com Ele. Aqui tem um trechozinho que eu achei super interessante, eu vou ler para vocês. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos métodos do Salvador. Então, não há coisa mais importante, mais invencível de quando a gente reconhece que nós não somos nada. Nós estamos aqui vivos pela graça de Deus, né? Porque poderíamos estar mortos. Tem um AVC, né? Tem uma morte súbita, não é verdade? Nós não somos o que a gente vê assim, a pessoa está cantando, a gente vê jogador de futebol, está jogando futebol, cai, morre lá, desmaia, morre lá. Teve um que estava cantando, louvando a Deus da igreja, não foi? Ele estava cantando, morreu lá. Então assim, nós estamos vivos pela graça de Deus, né? Nós não somos nada. E se nós reconhecemos que nós não somos nada perante Deus, mas que Ele é tudo. Então, as pessoas falam assim, me diga qual é o seu problema, se o seu é o grande problema, porque eu vou te dizer que eu tenho um grande Deus. Deus Ele é grandioso para resolver os nossos problemas. Nós não precisamos nos preocupar com os problemas. Se nós sabemos que nós temos um Deus que é supremo, né? Que é poderoso. Nós temos um grande Deus. Quando examinamos a palavra de Deus,
anjos estão ao nosso lado, fazendo incendir brilhantes raios de luz sobre as suas aquelas páginas sagradas. Na hora que você está passando a palavra de Deus, os anjos estão ali e iluminam a partezinha que você precisa ler, o texto que você precisa ler. As Escrituras falam ao ser humano como tendo capacidade de escolher entre o certo e o errado. Falam em advertências, repreensões, súplicas e encorajamento. A mente tem de se exercitar nas solenes verdades da palavra de Deus, ou do contrário, se enfraquecerá. O que nós precisamos para a nossa saúde espiritual é nos alimentarmos. E a gente alimenta espiritualmente como? Lendo a palavra de Deus, buscando falar com Deus. Então, que espiritualmente cada um de vocês cresçam, lembrando que para conversar com o Papai do Céu, não precisa ser só aquela oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja que no Pai Nosso fala praticamente de tudo, fala do alimento, fala da gente perdoar o nosso semelhante, fala da grandeza de Deus. O Pai Nosso é uma oração completa. Da mesma forma, nós podemos falar de uma forma simples e amigável com Jesus, sabendo que Ele está pronto a nos ouvir, porque Ele é justiça, Ele é amor, e Ele deu a vida por nós. Mais do que ninguém, Jesus tem o maior interesse de salvar você e a mim. Mais do que ninguém. Então converse com o seu Jesus em todos os momentos. Quer comendo, quer bebendo, quer andando, quer estudando, quer trabalhando, quer sorrindo, quer na hora do choro, na hora do pranto, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Converse com seu Deus, tá bem? Que Deus nos abençoe. Essa é a mensagem de hoje. Excelente o ensinamento. Você percebe que nós aprendemos que deve haver relacionamento, deve haver dedicação de tempo, deve haver contato para que haja essa intimidade. Então, muito bom colocar em prática estes ensinamentos. Tirar tempo para estar com Deus. Excelente. Muito bem. Vamos agora exercitar no dia a dia. Até a próxima semana e muito obrigado pela sua presença.